Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a uma nova emissão de Telesur Notícias em português. Eu sou Michele de Mello e agora juntos vamos ver alguns dos temas que foram destaque na América Latina e no mundo dessa semana. Começamos. O peronismo voltou a assumir o poder na Argentina. Nesta terça-feira, Alberto Fernandes e Cristina Fernández de Kirchner assumiram a presidência do país. Com o gabinete marcado pela presença feminina, de imediato os novos governantes criaram o Ministério da Mulher, Gênero e Diversidade. Além disso, assumindo o governo com uma dívida de 57 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional e 35% da população em situação de pobreza, já anunciaram que não seguirão com o orçamento de 2020 aprovado por Macri. E também que será uma prioridade um novo Plano Nacional Econômico que inclui o programa Argentina contra a Fome, inspirado no Fome Zero de Lula da Silva. Mais de 15 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar, num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Necessitamos que toda a Argentina unida coloque um freio a essa catástrofe social. Uma em cada duas crianças é pobre no nosso país. Sem pão, não há presente nem futuro. Estamos aqui hoje porque unimos vontades. Não somente uma vontade individual, de um dirigente ou uma dirigente, mas a vontade de milhões que acreditam que é possível viver em um país diferente, em um país melhor. E no Brasil, o ex-presidente Lula da Silva concedeu uma entrevista exclusiva para a Telesur. Lula conversou com a nossa equipe de São Paulo sobre a perseguição política, judicial, a conjuntura brasileira e latino-americana e também sobre as revoltas sociais contra o neoliberalismo e muitos outros temas. Agora, o Telesur Notícias em Português oferece para vocês uma prévia dessa entrevista. A Venezuela era um grande parceiro brasileiro. Nós tínhamos uma relação comercial extraordinária. A relação do povo da Venezuela com o povo brasileiro era fantasticamente. Eu tive no Chaves um dos grandes amigos, que eu construí na vida. Por isso eu respeito o papel do Maduro. O Maduro se sustentou no poder porque o povo da Venezuela garantiu. A maioria garantiu. Os militares garantiram o respeito à democracia, coisa que não aconteceu no Brasil, coisa que não aconteceu na Bolívia. E na Venezuela, a própria oposição denunciou escândalos de corrupção relacionados com o grupo do deputado Juan Guaidó. E o nosso repórter André Vieira explica essa história. O deputado Juan Guaidó destituiu alguns dos integrantes da controladoria, afirmando que eles teriam beneficiado empresários ligados ao governo Maduro. Já os deputados responsáveis por investigar escândalos de corrupção relacionados ao envio de ajuda humanitária afirmam que Guaidó quer tapar seus escândalos com essa falsa denúncia. Faz 4 meses e meio, juro pela minha filha caçula de 6 anos. Eu solicitei ao deputado Juan Guaidó, na presença de outros 10 deputados, na Torre Surres, que demitisse o secretário da Comissão de Controladoria, porque ele estava, como um louco, entregando cartas com carimbo da Assembleia Nacional para extorquir empresários nos Estados Unidos. A oposição acusa o ex-presidente da Controladoria da Assembleia de roubar selos do parlamento para extorsionar empresários nos Estados Unidos, além de ser protagonista em denúncias sobre o uso do dinheiro da suposta ajuda humanitária em festas e casas de prostituição na Colômbia. Sindicado de haber robado el sello de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y de haber extorsionado a empresarios. No, diputado, le estoy preguntando sobre la situación de Freddy Superlano, diputado. Sem unidade, os partidos da oposição com mais deputados eleitos, os chamados G4, se negam a cumprir os acordos de rotatividade da presidência da Assembleia Nacional e passar o mando no próximo dia 5 de janeiro. Fragmentada, a oposição caminha com dificuldades para as eleições parlamentares de 2020. André Vieira, Telesur, Caracas, Venezuela. No Chile, depois de quase 2 meses de protestos, os governantes começaram a ser responsabilizados pelas violações de direitos humanos. A nossa repórter Paula Drachnik explica esse contexto.
Durante 5 anos, o ex-ministro do Interior, Andrés Chadwick, não poderá exercer nenhum cargo público. Essa foi a sanção depois que foi aprovada definitivamente a acusação constitucional contra Chadwick. Enquanto isso, a Câmara de Deputados já avança com o mesmo procedimento, mas dessa vez contra o presidente Sebastián Piñera. Falando sobre outros temas, o Instituto Nacional de Direitos Humanos anunciou a apresentação de 45 novos processos relacionados a vítimas de violência policial. É importante lembrar que no Dia Internacional dos Direitos Humanos foi um dos dias mais dramáticos aqui no Chile, em relação às vítimas da repressão policial. Entre eles foi uma menina de 15 anos que se debate entre a vida e a morte, depois de ter sido ferida na cabeça por uma bomba de gás lacrimogêneo dos carabineiros. Na Bolívia, depois de 20 dias do golpe de Estado contra o presidente Evo Morales, o governo de fato sinaliza para a convocação de novas eleições no primeiro trimestre de 2020. No entanto, tanto Evo Morales como Álvaro Garcia Linera estão impedidos de participar desse processo. Um cenário ainda incerto que contou com uma reunião entre o líder opositor Luiz Fernando Camacho e o secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, em Washington. Nos próximos dias, novas autoridades devem assumir o Tribunal Superior Eleitoral e dar início ao novo calendário. O movimento ao socialismo designou Evo Morales como chefe de campanha e começou a debater possíveis presidenciáveis. Entre eles está o líder indígena Andrónico Rodrigues e o ex-chanceler da Bolívia, Diego Pari. E já começou o 41º Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano de Havana, com produções independentes de todo o continente. Uma delas é o filme brasileiro Marighella, dirigido por Wagner Moura. Com o lema Olhos que Vêm, o festival, que é um dos mais importantes da América Latina, exibe outras 18 obras da Argentina, Chile, Uruguai, Costa Rica, Venezuela, Colômbia, Peru, Guatemala, México e, é claro, de Cuba. Essa edição homenageia o cineasta cubano Santiago Álvarez Román e irá acontecer até o dia 15 de dezembro. Começamos o nosso Giro 360 com notícias da Europa. Depois de novas tensões em torno ao Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, a Câmara dos Comuns celebra hoje uma nova eleição. Boris Johnson, do Partido Conservador, busca se manter como primeiro-ministro frente ao seu principal opositor, Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista. E a França está imersa em uma greve geral que já dura uma semana em repúdio à reforma da Previdência do governo Macron. A proposta do governo é unificar os 42 regimes de aposentadoria em um sistema único universal de pontos. O texto será votado essa semana, apesar de não ter acordo com as centrais sindicais do país, que afirmam seguirão mobilizadas até que o texto seja totalmente derrubado. Em Israel, depois de 21 dias sem conseguir uma aliança de 61 deputados para conformar um novo governo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu será obrigado a convocar novas eleições. Esse será o terceiro processo eleitoral no país em menos de um ano e tudo indica que serão realizados em março de 2020. Novamente, Benny Gantz, da Aliança Azul e Branca, enfrentará o atual premier num cenário com as pesquisas prévias que apontam um resultado apertado. Nas últimas eleições, realizadas em setembro, Netanyahu e o seu partido, o conservador Likud, perderam a maioria absoluta no parlamento israelense pela primeira vez em mais de 10 anos de gestão. E assim finalizamos essa emissão de Telesur Notícias em português. Lembre-se que você também faz parte dessa produção, por isso deixe seus comentários, sugestões que nós certamente vamos atender. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima.